Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse curso livre em Teologia e nós estamos agora aqui avançando mais uma etapa e chegamos então à última aula da disciplina de Bibliologia. E nessa última aula nós vamos falar sobre o assunto, que você tem aí na sua tela, o qual trata dos manuscritos e a transmissão do texto bíblico, certo? Então esse será o nosso assunto, o qual é muito importante, né? Então nós vamos desenvolver esse assunto, será um pouco longo, será bastante denso, mas se esforce, procure absorver o conteúdo, Deus certamente vai derramar graça sobre você, vai derramar graça sobre nós, e nós podemos assim aprender grandes verdades que vão alimentar ainda mais a nossa fé e vão nos dar ainda mais segurança sobre o material que nós temos em mãos, certo? Você que de repente já é mais familiarizado com a área acadêmica e talvez já lida mais com a questão da crítica textual, então só colocando aqui de antemão, neste conteúdo nós não trataremos sobre a questão das variantes textuais, certo? Quando chegar lá mais para o final da aula, você vai perceber e talvez quem já tem mais familiaridade vai sentir a falta de falar sobre variantes textuais. Nós não falaremos sobre isso aqui nesta aula. Nós teremos um material ainda adiante à parte sobre isso, certo? Então vamos lá, os manuscritos e a transmissão do texto bíblico. Observe os quatro elos, na cadeia de Deus para nós, como a palavra de Deus foi chegando a nós. Os teólogos Norman Geisler e William Nix, eles explicam que há 4 elos na cadeia de Deus para nós. Quais são eles? Então observe: a inspiração, a canonização, a transmissão e a tradução. No primeiro deles, a inspiração, Deus passou a mensagem aos profetas que a receberam e a registraram. No segundo, que seria a canonização, ela trata do reconhecimento e da coleção dos escritos proféticos. Vale destacar, é o reconhecimento. A igreja não atribui inspiração ao texto. A igreja reconhece a inspiração divina que já está ali no texto. Na verdade, o desvelamento objetivo estava completo quando os 66 livros da Bíblia foram escritos e depois então reconhecidos, E contudo, para que as gerações futuras pudessem partilhar dessa revelação, as escrituras tinham de ser copiadas. Aí entra o processo de cópia, que seria o terceiro elo, Você tem a inspiração, a canonização e então as cópias. E depois disso, as traduções também, Elas são copiadas, cada vez mais. Sendo assim, esse processo não só levou as escrituras a outras nações, mas também a outras gerações, certo? Então estes são os 4 elos da palavra de Deus, como ela chegou a nós. Inspiração divina, a canonização do texto sagrado, aquilo que foi revelado por Deus, então as cópias disso e também as traduções para as mais diversas línguas, certo? Em segundo lugar, segundo ponto, os materiais e instrumentos de escrita, Então na letra A você tem aqui o desenvolvimento da escrita nas regiões da Mesopotâmia. Dê uma olhada o que nos diz o Derek Williams. Ele explica que a escrita ela foi um marco da civilização e do processo no Oriente Próximo Antigo desde 3100 a.C., pelo menos. As palavras mais comuns para designar escrita ocorrem mais de 450 vezes no Antigo e no Novo Testamento. Então, a escrita ela foi, na verdade, um grande marco. Ao preservar seus pensamentos, técnicas e emoções numa série de traços, no caso da escrita, o homem foi capaz de acumular e produzir conhecimentos que, mais tarde, dariam origem à filosofia, às ciências e às artes e, principalmente, transmitir a revelação de Deus aos homens. Então a escrita foi uma grande bênção, na verdade, Traz inclusive uma grande segurança na propagação das ideias e também aqui no caso na propagação do próprio texto bíblico. Isso então foi muito importante essa questão da escrita. Veja, seguir um pouco do processo de escrita na antiguidade, Você tem aqui o mapa então da Mesopotâmia. Observe aí toda essa região.
Aqui ao lado você tem como era a escrita antiga, você já vai ver um pouco mais sobre questão de pictogramas, né? Observe aqui nas civilizações antigas, os sumérios, os egípcios, hititas e também na China, você tinha então esses desenhos, né? Esses desenhos que representavam aquele objeto. Vamos ver um pouquinho mais detalhadamente então agora a seguir sobre isso, essa questão, esse processo, vimos agora já sobre a escrita. Agora observe como foi indo esse processo, como foi caminhando esse processo, a questão de imagens, ideias, veja como foi acontecendo. Primeiro, sobre os pictogramas, né? Tratava-se na verdade de imagens grosseiras que representavam objetos como o sol, um homem idoso, uma águia, um boi, um leão. Os pictogramas, eles representavam os próprios objetos. Não havia dificuldade em usá-los. Contudo, com o passar do tempo, surgiu o uso de imagens para apresentar ideias. E os pictogramas perderam sua posição dominante na comunicação registrada, né? Então você tinha o pictograma, ele era o quê? Na verdade era uma pintura, um desenho que representava um objeto, algo bem básico, bem objetivo, né? Depois do pictograma, então, o pictograma foi sendo substituído pelos ideogramas, né? As imagens agora então representam ideias, daí a coisa se torna um pouco mais ampla também, já não mais objetos. O sol, por exemplo, ele podia representar o calor. Uma águia pode ser a representação da águia poderia apontar para o poder, né? Também o boi poderia simbolizar a força. Então você tem aí os ideogramas, agora a representação de ideias, né? Por isso ideogramas. Observe, enquanto os sumérios desenvolviam a escrita cuneiforme, os egípcios desenvolveram uma forma de pictografia. Esse sistema de escrita recebeu a designação de hieroglífica, porque foi criado para servir os rituais religiosos, dentre outros, né? Então você já vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? Observe aí a seguir, por exemplo, né, nesse gráfico que você tem aí, nessas imagens, né, a escrita cuneiforme em pedra, né? Você tem aqui o que é a escrita cuneiforme, derivado do termo latino cuneus, que significa cunha, né? Então você tem aqui a fotinho, observe bem, você tem essa cavadinha, né, para ir formando então o desenho, né, ou a escrita. Então a escrita cuneiforme em pedra, você tem aqui escrita em placas de cera, você tem a cuneiforme aqui em argila, depois aqui você já tem pictografia em papiro e também escrita com tinta em papel, né? Já algo um pouco mais sofisticado, né? Observe ainda agora a questão daí do alfabeto, né? Você teve aí os pictogramas, os ideogramas e aí você vai chegando ao alfabeto. Quando falamos da passagem da escrita ideográfica para a escrita alfabética, em que cada letra representa um som numa linguagem de letras que se combinam para formar palavras, não devemos falar de uma descoberta, mas antes de um lento processo de desenvolvimento, né? Então veja só, em torno de 1500 a.C., começou a formar-se no seio da cultura semita, provavelmente na Síria, a escrita alfabética. Alfabetos são sistemas de escrita puramente fonéticos, ou seja, cada símbolo representa um som, certo? Então veja só, a escrita de Ugarit, que é gravada na forma de cuneiformes e por isso é vista como um cuneiforme alfabético, facilitou as coisas. Ela tinha 30 sinais, cada um deles designava uma letra, como nos alfabetos modernos, né? Então você tem ali aquela letra e aquela letra ela tem um som, né? Ela representa um som e assim você vai construindo o seu alfabeto, né? Observe então essa escrita, né? O texto, melhor dizendo, né? O alfabeto ugarítico, né? Observe, o ugarítico ele é datado do século XIV a.C. Isso aproximadamente seria o quê? Anos 1300 a.C. Outros podem datar em aproximadamente 1500 a.C., certo? Então você tem essa variação, mas nada que afeta, em torno aí de 1300 a 1500 a.C., né? O alfabeto ugarítico. É o mais antigo alfabeto completo conhecido. Entretanto, foi de fato com os fenícios que o alfabeto se expandiu.
além de ser, ou melhor, além de ter sido amplamente divulgado pelo mundo antigo e servido para gravar línguas como o aramaico e o hebreu antigos, por exemplo, o alfabeto fenício inspirou outros povos a criar seus próprios alfabetos, entre eles os gregos, né? Então você tem aqui na tela o clássico alfabeto cuneiforme de Ugarit, de 30 caracteres, né? Então você tem aqui o ugarítico, depois então, na verdade, a expansão mesmo, né, desse sistema alfabético veio por meio dos fenícios, certo? Então guarde isso, né? Você já vai ver também aqui na sequência, então, o alfabeto fenício, agora entrando no campo dos alfabetos. Veja, saímos do campo ali dos pictogramas, saímos do campo ali dessas pictogramas, os ideogramas, chegamos ao alfabeto e agora você tem o desenvolvimento dos alfabetos agora, certo? Isso tudo é o processo da escrita. E lembre-se, a própria palavra de Deus, então, chegou a nós em forma escrita, em forma de registro, né? Mas há todo um processo lento e cuidadoso nisso, ok? Então, observe agora a questão dos alfabetos. O alfabeto fenício, né? Você tem aí o nascimento dele entre os séculos 13 e 11 a.C., alguns dizem 1500 a.C., como já falamos. Então, entre 1300 a 1500 a.C. aí vai surgindo o alfabeto fenício, né? O local, a parte geográfica, né? O Oriente Médio, nas antigas cidades de Biblos e Tiro. O número de símbolos que ele contém, né, que continha eram 40, ou melhor, 22 símbolos. O sentido da leitura da direita para a esquerda, né? Daqui na direita para a esquerda, certo? Então era dessa forma que funcionava. Assim também é o hebraico, né? O sentido de leitura, então, da direita para a esquerda, o funcionamento era consonantal, ou seja, somente consoantes, né? Nota, né? Todos os alfabetos usados atualmente no Ocidente derivam, né, de alguma forma do alfabeto fenício, certo? Então observe aí, os fenícios foram, digamos assim, os principais propagadores nessa questão do alfabeto. Eles deram as bases, depois então aos desenvolvimentos em cima disso, certo? Aí você tem o alfabeto então agora hebraico, né? Você tem aí as letras do alfabeto hebraico, o nascimento, né, do alfabeto hebraico. Ele é encontrado na Bíblia, melhor, o hebraico encontrado na Bíblia provavelmente foi falado de 1500 a.C. a algum tempo depois de 400 a.C. Embora o aramaico, né, língua oficial e internacional dos impérios assírios, babilônio e persa, tenha sido cada vez mais usado no dia a dia entre os judeus, né? O aramaico ganhou muita força, né? As sinagogas da Palestina mantiveram o uso do hebraico como língua sagrada. O hebraico moderno, desenvolvido aí no fim do século XIX e início do século XX, é baseado nas formas anteriores do hebraico, né? O local, na família de línguas denominadas semitas, né? Nome derivado aí de Sem, filho de Noé. As três regiões em que eram faladas aí, Mesopotâmia, Nordeste da África e também Sírio-Palestina. O número de símbolos, 22, né? Você tem aí então 22, e aí você tem dentro disso aí algumas variações bem complexas, alguns pontos, né? Certo? Sentido de leitura, da direita para a esquerda, ok? O funcionamento também consonantal, ou seja, só consoantes. Depois com os massoretas, você vai ver isso adiante, então foram incluídas aí as vogais, para facilitar então a pronúncia de algumas palavras. Você tem também o alfabeto grego. Vale lembrar, irmãos, né, você que está ouvindo, a palavra de Deus foi escrita, né, majoritariamente, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, certo? Então a tradução que você tem hoje em português, justamente, né, ela é uma tradução para o português, feita aí na sua grande maioria ali pelo João Ferreira de Almeida, certo? Então, Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego. Apenas uma ressalva, uma pequena parte, pequenos trechos do Antigo Testamento também estão em aramaico, mas de forma geral nós usamos aí como o hebraico, né? Certo? Então você tem o alfabeto grego agora, o nascimento dele mais ou menos século 7 antes de Cristo. O local,
a Grécia, né? O número de símbolos agora então 24, o alfabeto grego. Sentido de leitura da esquerda para a direita, certo? Enquanto o hebraico é da direita para a esquerda, o alfabeto grego aqui, por exemplo, você tem da esquerda para a direita. Assim também é o nosso português, né? Nós lemos da esquerda para a direita, né? Uma nota importante aqui é do alfabeto grego que nasce o alfabeto latino, né? Então, por isso nós já vamos ter essa influência de ler da esquerda para a direita, né? Porque a influência do nosso alfabeto, o português, ele vem aí dessa questão do latim, e aí então, sendo que o alfabeto grego influenciou o latino, né? Das sequências, por exemplo, alfa e beta, você tem aqui em cima, ó, alfa, primeira letra do alfabeto grego, beta, a segunda letra do alfabeto grego. Então, alfa, beta, desses dois termos, dessas sequências, alfa e beta, nos vem a palavra alfabeto, certo? O Império Romano foi importante no desenvolvimento do alfabeto ocidental, o qual ele veio a difundir bastante. Observe aí então agora, daí sim, o alfabeto romano, né? Nascimento aproximadamente século V a.C. na Itália, 19 símbolos originalmente, depois foram acrescentados alguns. Hoje também não é diferente, nós tivemos aí algumas reformas, né, no nosso alfabeto aí na língua portuguesa. Línguas que o utilizam, né? Inicialmente línguas neolatinas, né? E atualmente um grande número de línguas em todo o mundo, né? Nós estamos, né? Veja, este aqui, o grego aqui, influenciou o romano, porém por conta, né, do Império Romano, então veio essa propagação, essa difusão por várias regiões do mundo, né? E inclusive então aí nós temos aqui essa influência muito grande aqui vindo do alfabeto romano, certo? Então observe aí a seguir. Agora os materiais que foram utilizados. Vimos um pouquinho que a escrita ela foi uma grande bênção, na verdade, para a humanidade. Depois nós temos aí os desdobramentos, né, como era antigamente, as representações, os desenhos, lembra dos pictogramas, depois os ideogramas, até chegarmos então no alfabeto, né, nos alfabetos, ok? Agora então, quais eram os materiais utilizados neste processo de escrita, certo? Veja o que nos diz o Norman Geisler e também William Nix, eles comentam que os materiais sobre os quais os antigos escreveram também foram usados pelos autores das escrituras. Segue abaixo vários exemplos. Veja só, primeiro, a argila, né? A argila não foi usada somente na Suméria Antiga, já em cerca de 3500 a.C. Também foi usada por exemplo, Jeremias e Ezequiel, né? As inscrições eram feitas nesse material quando ele ainda estava úmido ou macio. Em seguida, ele era secado ao sol ou colocado em um forno para tornar o registro permanente, né? Você tem aqui exemplos. Em segundo lugar, a pedra, né? Esse material foi usado na Mesopotâmia, no Egito e na Palestina, conforme fica evidente pelo código de Hammurabi, a pedra de Roseta e a pedra moabita. Os autores bíblicos também recorreram à pedra para escrever. Além disso, no rio Cão, no Líbano, e em Behistun, no Irã, há inscrições reais gravadas nas escarpas de rochedos, né? Como se fossem fendas de rocha, né? Então você tem a pedra aí sendo utilizada, na verdade, há muito tempo, né? Esse material. O papiro era usado na antiga Gebal, ou Gebal, né? Biblos, e no Egito, desde cerca de 3100 a.C. Era feito pressionando-se e colocando 2 camadas de cana de papiro. Elas eram colocadas juntas, né, para formar então uma folha. Para formar um rolo, juntava-se uma série de folhas de papiro. É esse tipo de rolo de papiro que é mencionado em Apocalipse 5:1, né? Algumas traduções trazem como livro. O apóstolo João usava o papiro em suas cartas, né? Certo? Então você tem aqui alguns exemplos, né, de como funcionava essa questão do papiro, né? Você tem aqui então a planta era tirada ali, né? Depois você tinha essa abertura e aí você tinha então todo o processo depois de escrever no papiro, né? Veja só como as coisas foram evoluindo, foram avançando, né? E aí você tem hoje aí
uma diversidade enorme aí de materiais, né? Também o pergaminho, velino ou couro. Estes são materiais de escrita de qualidades diferentes, feitos de pele de bezerros ou de antílope, ovelha ou até mesmo cabra, né? Vaca ou touro, respectivamente. O velino se tornou conhecido por volta de 200 a.C. Os pergaminhos, por sua vez, são claramente mencionados no pedido de Paulo a Timóteo. Lembra? Paulo pede que traga os pergaminhos, né? A principal diferença desses materiais parece ser o fato de que o couro era preparado para a escrita de um lado apenas, ao passo que o pergaminho ou velino era preparado para a escrita de ambos os lados. E aí você tem também alguns outros materiais, né? Além do pergaminho, do couro e outros que já vimos, você tem diversos, né? Por exemplo, de acordo com o texto bíblico, escrevia-se também sobre coisas de metal, você tinha tabuinhas de madeira para escrita com a superfície de cera e também pedras preciosas. Outro material também usado na escrita no Egito, na Grécia e na Itália etrusca e romana, mas que não é mencionado na Bíblia, era o linho, certo? Então você tem uma gama enorme de materiais que eram utilizados para registrar, para a escrita. E também você tem aí, em sexto lugar, o óstraco, né? De acordo com o Geisler e o Nix, os cacos, né? Os cacos mais conhecidos como óstracos eram encontrados em lugares como Samaria e Laques, na Palestina. Ainda sobre esse material, o óstraco, né? Wilson Paroski, ele comenta que eram fragmentos de jarros quebrados ou de louça. Milhares deles foram encontrados tanto no Egito quanto na Palestina, contendo frases curtas escritas principalmente com objetos pontiagudos. São recebidos, memorandos, são recibos, né? Recibos, memorandos, contratos, receitas, enfim, a literatura do dia a dia usada pelas classes mais baixas, que não podiam comprar o papiro ou que não consideravam a coisa a ser escrita suficientemente importante para justificar a sua compra. O termo óstraco originariamente significava conchas de ostras, mas era aplicado pelos gregos também aos cacos de cerâmica, nos quais registravam seus votos, certo? O nome dos candidatos ao exílio político também era escrito em óstracos, daí a palavra ostracismo, né? Certo? Então é importante observar esses detalhes. O óstraco também foi bastante utilizado. Na verdade eram cacos, né? Cacos de cerâmicas, né? Algo parecido com isso, cacos de louça, certo? Então esses eram os óstracos. Veja, os materiais nós vimos, agora então os instrumentos utilizados, né? Como se nós hoje utilizássemos aí uma caneta, um lápis. Naquela época era bem diferente, dê uma olhada. Eram necessários diferentes instrumentos na produção de registros escritos sobre vários materiais descritos anteriormente. Primeiro, o ponteiro, né? Um instrumento de 3 lados com a cabeça cortada em ângulo. O ponteiro era usado para imprimir marcas na argila e em tabuinhas de cera. Às vezes era chamado de pena, como em Jeremias 17. Você tem aqui um exemplo, aqui, ó, observe bem na tela aqui. Você tem então esse ponteiro, né? Instrumentos antigos de escrita do Egito. Os autores bíblicos possivelmente recorreram a algo semelhante a esse que você tem, essa figura que você tem aqui na tela, certo? Também o cinzel era usado para fazer inscrições em pedra, como em Josué 8. Né? Jó queria que suas palavras fossem gravadas para sempre com um ponteiro de ferro. Perceba, está fazendo aí referência a algo parecido com esse tipo aqui de material, né? A pena também, né? Você já ouviu em filme, já deve ter visto aí, melhor dizendo, você já viu em filmes, já deve ter visto aí em algum tipo de material, né? A questão da pena. Ela era empregada para escrita em papiro, velino, couro e pergaminho, conforme se lê em 3º João, né? O uso da pena, né? Às vezes até, quem sabe, como aqui, por exemplo, ponteiro poderia ser chamado também de pena, né? Certo? Mas de modo geral você tem aí ponteiro, cinzel, pena e observe ainda, o tinteiro de chifre e tinta. Eram itens que acompanhavam necessariamente a pena e eram, respectivamente, recipiente e fluido usados para escrita em papiro, velino, couro e pergaminho, certo? Então você tinha ali o tinteiro, né, para que pudesse então fazer o registro por meio
daquele instrumento, seja um ponteiro, um cinzel ou até mesmo uma pena. Veja só as referências bíblicas sobre a questão da escrita. Moisés escreveu as palavras e leis de Deus. Josué escreveu uma cópia das alianças renovadas. Samuel escreveu um código para a monarquia e os próprios reis escreveram instruções e cartas. Veja quanta referência você tem na Bíblia à escrita, né? Os escritos foram empregados em todos os períodos para manterem registros. Alguns dos profetas escreveram suas mensagens ou as ditaram para escribas. Depois do exílio, o próprio Esdras era escriba, e o livro que leva seu nome menciona cartas e registros, né? Então você tem várias referências a isso, né? Isso é muito bom, porque isso se propaga de geração em geração. Jesus sabia ler e escrever. Lucas escreveu os relatos da vida de Jesus e a história da igreja primitiva. E Paulo, muitas vezes usando um amanuense, que era uma espécie de um escrivão, e o Paulo escreveu numerosas cartas, né? Certo? Então você tem aí a linha do tempo, então, dos materiais de escrita. Você tem aí mais ou menos, né, uma figura representativa aí, né? Até chegar a esse modelo que nós temos aí hoje, né? Modelos bem atuais, aí, bem bonitos, né? Capas maravilhosas, capas aí feitas com todo um cuidado de designer, né? Todo um jogo de cores, né, nas capas modernas que nós temos, mas perceba como foi um processo longo, né, até chegar a esse ponto tão avançado que nós temos hoje, né? Veja só, 3200 a.C., mais ou menos, né? Sempre as datas elas variam, tá certo? Sempre é importante a gente sempre ter essa consciência que pode haver aí uma variação de datas. Um estudioso, um historiador, um teólogo, um arqueólogo vai dizer data tal, e aí de repente o outro vai colocar uma data um pouco diferente, mas nada que de modo geral interfira, certo? Então em 3200 a.C., tábuas de argila, por exemplo. Depois você tem aí 3100 a.C., talvez, ou 2200 a.C., você tem aí a questão já do papiro surgindo. Depois, no ano 200 a.C., você tem o pergaminho. Aí então, né, no século II depois de Cristo, ou 105 antes de Cristo, veja, variam as datas, né? Você tem aí então a questão do papel, certo? Então esse é o processo, a linha do tempo dos materiais da escrita, ok? Então observe agora a letra F, das pedras ao celular, né? Veja só, encerramos essa parte da escrita com a fala de Henry Halley, no Manual Bíblico Halley, que observa o seguinte, ele diz: o terceiro avanço importante depois da escrita, aproximadamente 3100 a.C., lembra? E do alfabeto, também aproximadamente 1500 a.C., qual foi? Foi a invenção da imprensa, em quase 1500 depois de Cristo. Isso revolucionou o mundo, né? Então você tem a escrita, você tem aí a organização do alfabeto, e aí depois, em 1500 depois de Cristo, você vai ter a invenção da imprensa, né, por Johann Gutenberg. Então veja só todo esse processo, né? Estamos aí no ano 2022, veja só todo esse avanço, né? E o que dizer dos avanços que temos em mãos hoje, em pleno século XXI? A comunicação eletrônica avança nas mais diversas variações e possibilidades. Muitas são as formas que temos em nossos dias para a propagação do Evangelho. Devemos nos perguntar se temos valorizado tais oportunidades, né? Então é sempre importante nos atentarmos a isso, né? Você está acompanhando esse vídeo, está acompanhando aí essa instrução, essa aula, por meio do avanço aí da tecnologia, né? Então eu estou nesse momento falando, há uma câmera aqui me filmando, me gravando, né? Isso vai ir aí para um compartimento aí de um computador, né? Para a CPU dele. Depois eu vou então postar isso lá no YouTube e vai chegar aí através do compartilhamento daquele link, vai chegar aí na palma da sua mão, no seu celular, né? Então perceba aí todo esse processo. É importante nós nos atentarmos, né, quantas possibilidades nós temos para compartilhar a palavra de Deus. Hoje temos a palavra de Deus na palma de nossas mãos, né, os celulares. Destacamos que nem sempre foi assim. Graças a Deus por essa tecnologia que tem facilitado nossas vidas. Por outro lado, isso traz sobre os nossos ombros
mais responsabilidades diante do trato que empregamos a Bíblia, né? O trato que empregamos a Bíblia, ou para a Bíblia, né? Com a Bíblia, né? A santa palavra de Deus. Atentemos a isso, né? Então você tem aqui, né? Desde pedras, né? Passando aí por rolos, e aí vai chegando já uma tecnologia, né? Onde pode se ouvir na palma da mão aqui também, ler e ouvir. Você tem também aí, se você quiser, né? A Bíblia aí num chipzinho, a nanobíblia que se chama, gravado aí, você pode pesquisar isso, está no museu em Israel, né? Você tem a nanobíblia, a Bíblia hebraica, no caso do Antigo Testamento, está toda gravada aí dentro, né? Através de um sistema altamente sofisticado na área da tecnologia. Então você pode buscar mais informação sobre isso, né? Mas perceba só como as coisas foram avançando, né? Das pedras, aqui você tem, das pedras ao celular, né? Então esse foi o avanço aí em todo o processo de escrita, e a Bíblia, a palavra de Deus, está inserida em todo esse processo aí da escrita até chegar aos nossos dias, certo? E aí então, meus irmãos, nós vamos olhar agora o ponto de número 3. Por que Deus escolheu as línguas escritas? Isso é muito importante. Para entendermos melhor essa questão, contaremos ainda com a ajuda de Geisler e Nix, que comentam: Deus tinha várias alternativas à sua escolha para comunicar sua verdade aos homens. Na verdade, ele se valeu de uma série de meios de comunicação. No passado, quando falou aos antepassados por meio dos profetas, né? Então ele se valeu de diversas formas sempre, né? O que Deus poderia ter usado, meus irmãos? Resposta: Deus poderia ter optado por continuar a se comunicar com os homens como fez inicialmente nos tempos bíblicos. Ele poderia ter optado por isso, ele poderia ter se utilizado dessa forma como ele fez lá no início. Então observe, algumas vezes como é que Deus fez, como foi a sua forma de comunicar. Algumas vezes Deus falou por meio de anjos, né? Na realidade, anjo significa mensageiro. Havia algumas limitações específicas no fato de recorrer a anjos para comunicar tudo o que Deus queria dizer aos homens em circunstâncias específicas em todas as eras. Já parou? Pare para pensar isso, né? Ao longo dos séculos, milhares de anos, todo esse processo, né? Pode-se imaginar uma invasão sem fim do espaço externo para dar conta de todos os detalhes da verdade transmitida a bilhões de pessoas, muitas das quais sem boa memória, né? Então, em alguns momentos específicos, Deus se utilizou de anjos para a sua comunicação. Lembre que a palavra anjo quer dizer mensageiro, né? Também, em alguns momentos, em alguns contextos, em algumas ocasiões, Deus se utilizou de visões e sonhos, né? Por exemplo, aí Daniel, né? Também Gênesis. Esse foi outro meio de comunicação que Deus usou algumas vezes. Visões e sonhos tinham mais potencial de universalidade e de individualidade do que anjos. Isso porque não havia, nesse caso, necessidade de um grande fluxo celestial, podendo ser até mesmo trabalhados na experiência pessoal do indivíduo, né? Mas observe, de forma mais imediata. Contudo, havia também sérias desvantagens nesse método. Em primeiro lugar, visões e sonhos tendem a ser subjetivos e pessoais, e não objetivos e universais, ou seja, isso significa que o indivíduo vai fazer a interpretação daquilo que Deus falou, e isso se torna um pouco subjetivo, e aquilo que ele vai transmitir pode já não ser tão fiel àquilo que ele recebeu, né? Então é mais ou menos isso que o autor está colocando aqui. Em segundo lugar, o impacto estático, ou seja, o deslumbramento, né? A pessoa ficar abismada, né? Então o impacto estático dessa experiência podia se desgastar e até mesmo ser esquecido, certo? Então Deus falou sim por meio de sonhos, de visões, né? Até Deus pode se utilizar desse mecanismo hoje, mas perceba que isso foi feito algumas vezes. Não foi a maneira majoritária pela qual Deus optou, certo? Deus optou pelas línguas escritas, e isso é importante, vamos ver mais detalhes. Também Deus, em algum momento, se utilizou do Urim e Tumim, que seria o lançar sortes, né? Esses métodos eram, por vezes, usados para determinar a vontade de Deus. Contudo, eram limitados no alcance do conteúdo de verdade que podiam comunicar. Aparentemente,
tudo o que podiam indicar era uma resposta do tipo sim ou não às perguntas que os homens dirigiam esporadicamente a Deus. Portanto, seu alcance era bastante limitado quando comparado com a apresentação detalhada das declarações de Deus aos homens encontradas em outros meios de transmissão. Então Deus se usou, de Urim e Tumim, mas você vai ver que isso foram em algumas ocasiões específicas, certo? Também a lei moral e a criação, Deus revelou-se pela lei moral, escrita no coração, diz Paulo, bem como por meio da criação a todos os homens. Contudo, o volume de verdade disponível aqui é limitado e sujeito à corrupção. Embora essa revelação geral seja suficiente para a condenação do homem, somente por meio da revelação especial a salvação é revelada. Então, a revelação geral, que é a criação de Deus, então ela aponta para o Criador. Ela é suficiente para a condenação do homem, para testemunho da existência do Criador. No entanto, para que o homem seja salvo, é necessário a revelação especial, por meio da palavra de Deus, da pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, certo? Então Deus também se utiliza da revelação geral, escrita aí no coração dos homens, como diz Paulo. Também voz audível e milagre objetivo, você tem aí. Esses também foram meios de comunicação divina, mas padeciam das mesmas dificuldades intrínsecas dos outros meios. Isto é, eram formas boas de Deus falar a um homem em determinada ocasião e para um propósito específico. Então essa é a questão aqui de voz audível e até mesmo milagres. Então, em determinado contexto, em determinada situação, Deus se utilizou dessa maneira. E claro que Deus pode fazer isso ainda hoje, mas sempre observe, querido irmão, são questões específicas, não é o majoritário. O majoritário Deus se revelou de forma escrita na sua palavra. É nela que encontramos o padrão, certo? Mas não significa que Deus não possa se manifestar ou comunicar sua verdade a alguém de uma outra forma, mas sempre o majoritário, o mais seguro, que rompe os séculos, é por meio da sua palavra escrita. Ela é o padrão, ela é a verdade, é nela que nós guiamos a nossa vida, guiamos a nossa fé, certo? Sempre importante destacarmos isso. Aí então, isso nos leva a uma maneira melhor de comunicar. Isso não significa que todos esses métodos não eram bons, esses que falamos há pouco. Eles, na verdade, eram meios pelos quais Deus falou efetivamente aos profetas. Eram meios bons, certo? Havia, porém, uma maneira melhor de se comunicar. Tratava-se de uma revelação mais precisa, mais permanente e mais fácil de propagar, e que era também igualmente pessoal. Qual seria então essa maneira? O que Deus então decidiu usar? Veja, nós vimos na letra A como Deus se revelou ao longo dos tempos, de várias formas, de várias maneiras, mas chegou um ponto em que a sua palavra, ela foi registrada, ela foi escrita. Não há dúvida de que era desejável falar aos profetas de diversas maneiras. Porém, a melhor maneira de falar aos homens de todas as épocas por intermédio dos profetas consistia em registrar a comunicação. A superioridade consagrada de um registro escrito da verdade foi o meio que Deus escolheu para tornar permanente a sua mensagem ao homem e imortalizá-la. Certo? Então esta foi a maneira mais eficaz que aprove a Deus assim então trazer a sua palavra aos homens, por meio do registro, por meio da escrita. A segurança é muito maior. Havia inúmeras vantagens efetivas para esse meio de revelação. Veja só. Primeiro, a precisão. É algo corriqueiro que os pensamentos se tornem mais precisos quando são expressos. O conhecimento mais valorizado pelo homem até hoje está na forma de registros e livros escritos. É compreensível, portanto, que Deus tenha escolhido transmitir sua mensagem por meio de livros da maneira mais precisa possível. Também a propagação. Você tem aí o registro escrito, os livros, e agora a propagação disso.
é possível fazer cópias mais precisas de um meio escrito do que de um meio falado. Ninguém discordará que uma cópia escrita possa ser, e geralmente é, uma reprodução muito mais precisa do que uma tradição oral, né? Embora, né, por mais cuidadosa que seja a comunicação oral, ela é muito importante, né? Você tem isso dentro, inclusive, da cultura judaica, essa transmissão oral, ela é ótima, ela é importante, ela aconteceu, né, e ela pode acontecer hoje também, obviamente ela acontece, né? Nós transmitimos os valores da palavra de Deus, por exemplo, aos nossos filhos e fazemos isso de forma oral. No entanto, a segurança maior está no registro escrito. A pessoa pode então ir verificar o que está lá escrito, né? Há sempre uma chance maior de mudança e corrupção do original do que de um registro escrito, certo? Então essa propagação ela acontece de forma muito mais segura quando ela é feita de forma escrita, né? Portanto, para transmitir com precisão a verdade revelada, foram feitos registros escritos e copiados à mão, até a invenção da tipografia no processo de impressão. A partir da invenção da tipografia, a vantagem da página impressa e a possibilidade de reproduzi-la em grande escala ficaram evidentes, né? Isso aconteceu lá no século XV, 1456 mais ou menos, por Johannes Gutenberg, né? Em Mainz, na Alemanha. Veja só, naquela ocasião, 200 cópias da Vulgata Latina, né? Ele era considerado foi considerado o pai da imprensa. Então, essa transmissão da verdade de Deus, né, ela foi feita muitas vezes, né, durante muito tempo, ela foi feita por meio de registro escrito, né, por meio de cópias à mão, até chegar então aí no século de número 15, né, 1400 e pouco aí, quando Johann Gutenberg ele inventou então a tipografia, inventou a prensa, né? E aí dali então saíram muitas cópias por toda a Europa, se espalharam, inclusive Martinho Lutero se aproveitou, positivamente falando, se aproveitou muito desse contexto, né, da invenção aí desta grande obra aí de Gutenberg, e aí então ficou mais fácil para a propagação da palavra de Deus, certo? Então veja só como o processo ele é longo, né? Ele é muito bem planejado, ele é cuidado, né? Certo? E aí você tem a preservação, esse também é um ponto positivo, né, por meio da escrita, né? Uma memória imprecisa às vezes é uma benção, mas sem dúvida é uma desvantagem imensa para a preservação do repertório da revelação. É sempre melhor tomar nota ou registrar. À luz do fato de que as palavras bíblicas são o veículo objetivo por meio do qual o Espírito Santo aplica a verdade de forma pessoal e subjetiva a cada leitor individualmente. Então, graças a Deus que as palavras bíblicas, a inspiração divina, ela foi preservada por meio do registro, né? Porque se ficar tudo apenas naquilo que o homem tem a capacidade de armazenar na sua mente, então na hora de transmitir isso podem sofrer aí algumas alterações. Então o melhor é, para a preservação fiel da verdade, que se registre, né? Que se tome nota, certo? Ok? Então, que línguas, meus irmãos, Deus escolheu agora nesse processo de escrita, né? Depois de analisar por que Deus decidiu entregar sua verdade aos homens pelo registro escrito, nada mais natural do que examinarmos que línguas ele escolheu para isso. Quais foram, né? De modo objetivo, seria de esperar que aquele que opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade e que revelou Cristo na plenitude dos tempos, tivesse também escolhido línguas que fossem especialmente adequadas ao propósito de sua revelação. Felizmente, é o caso das línguas bíblicas, né? É o caso de línguas bíblicas, certo? Veja só, sobre isso, os estudiosos cristãos, o Bickel e o Yantz, né? Eles comentam que as duas maiores línguas originais da Bíblia são o hebraico e o grego. Deus não escolheu estas línguas por acaso, mas sim com propósitos específicos que ajudaram a transmitir a Bíblia fielmente desde os tempos antigos até hoje, certo? Então, o hebraico, né, você já viu um pouco antes do alfabeto hebraico, agora observe aí. Os especialistas em línguas concordam que o hebraico, a principal língua do Antigo Testamento e do povo judeu, é uma língua precisa,
pictorial, ou seja, apresentada visualmente, semelhante a uma pintura, né, por causa dos seus traços, né? Então ela é uma língua precisa, pictorial e também pessoal. Dentro disso, o estudioso da Bíblia, o F.F. Bruce, ele explica o seguinte, ele diz: o hebraico é a escolha certa da língua para o registro da própria revelação de um Deus que não se fez conhecido por meio de conjecturas filosóficas, mas pelo controle e intervenção no curso da história humana. Em outras palavras, o hebraico descreve perfeitamente um Deus que está grandemente envolvido na vida das pessoas, especialmente na vida do povo hebreu. Como disse Norman Geisler, era a língua biográfica ideal, né? Então Deus escolheu esta língua porque ele assim a considerou a melhor para então registrar a sua verdade específica ao povo judeu. E a partir então deste povo, a partir dos escritos aí no Antigo Testamento, isso vai se propagar, né? Vai se propagar adiante, e aí tanto é que você tem hoje no século 21, você tem ainda esse material aí nas suas mãos. Não só o hebraico, o Antigo Testamento, né? Você tem também o grego, no Novo Testamento. Olha só o que diz. O grego é a língua original do Novo Testamento. E aqui também há uma razão para isso. Era a língua mais falada no tempo de Jesus. Isso significa que as escrituras que fossem distribuídas para o mundo conhecido, depois que Jesus ascendeu aos céus, poderiam ser lidas pela maioria das pessoas. Era o idioma ideal para a transmissão do Evangelho. Isso é importante também destacar, meus irmãos. Então, o grego era a língua popular da época, como se fosse hoje o inglês, ou até mesmo um espanhol, ou quem sabe um mandarim. Assim era o grego naquela ocasião. Então, quando o Senhor Jesus retornou aos céus, os apóstolos registrando a palavra do Senhor, esta mensagem, agora em língua grega, chegaria a grande parte do mundo da época e poderia ser lida pela maioria das pessoas, né? Certo? Então foi o idioma ideal para a transmissão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então você tem tanto o hebraico quanto o grego, as línguas escolhidas pelo Senhor para a transmissão da sua palavra. Portanto, de acordo com Geisler e Nix, entendemos que Deus escolheu aquelas línguas para comunicar a verdade que tinham, pela sua providência, sido preparadas para expressar mais efetivamente o tipo de verdade que ele deseja naquele tempo específico. Melhor, que ele desejava naquele tempo específico, no desvelamento do seu plano geral. O hebraico, com sua vivacidade pictórica e pessoal, expressava muito bem a verdade biográfica do Antigo Testamento. O grego, com suas potencialidades intelectuais e universais, servia bem às exigências doutrinárias e evangelísticas do Novo Testamento, certo? Então, por conta disso, aprove ao Senhor Deus escolher essas duas línguas principalmente, certo? Lembre, por forma de registro, por forma de escrita, e as línguas utilizadas então foram principalmente o hebraico. Lembre-se, no Antigo Testamento você tem pequenos trechos em aramaico, mas estamos falando aqui no âmbito geral. Antigo Testamento, então, hebraico, e Novo Testamento em grego. Essas foram as línguas escolhidas pelo Senhor, certo? Então, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ainda seguir ao ponto de número 4, a doutrina da preservação das Escrituras.